E agora está começando o Mundo Mulher Coca-Cola. Hoje a gente mostra como se organizar no trabalho. Atualmente existem muitos fatores que contribuem para atrapalhar o bom desempenho no trabalho. Reuniões que nunca acabam, a internet, o celular. Às vezes o tempo é curto para tanta coisa. Agora, como é que a gente faz, hein? Bom, a palavrinha mágica é organização. Com ela, você aproveita melhor o seu tempo e as vantagens da tecnologia. Rende mais no seu trabalho e ainda por cima se sente mais equilibrado. Quer saber como? Confira as dicas. Especialista em produtividade, Christian Barbosa. Meu nome é Christian Barbosa, eu sou especialista em gerenciamento de tempo e produtividade pessoal e empresarial e estou aqui hoje para ajudar você a ganhar mais tempo e produtividade na sua vida pessoal e na sua vida profissional também. Queria saber como eu consigo organizar melhor o meu tempo no trabalho. Você precisa colocar alguns pontos dentro do seu dia a dia. Eu classifico isso dentro de 5 etapas. A primeira é classificar aquilo que é realmente importante na sua vida para você. Segundo, você tem que fazer com que o dia seja mais um dia para alcançar aquilo que você quer, organizar os seus objetivos. O próximo passo é se organizar. Então você tem que ter um ambiente organizado, a sua mesa de trabalho organizada, o seu computador bem organizado. A próxima etapa é o que eu chamo de execução. É o dia a dia mesmo, é aquela coisa de você saber dizer não, você saber delegar de forma adequada, você saber priorizar muito bem as suas atividades. Eu costumo ficar na internet o tempo inteiro. Os grandes inimigos da organização no trabalho, né, esses ladrões de tempo que o pessoal gosta de chamar, eu classifico ele com 4 grandes ladrões de tempo hoje. A gente tem a internet, obviamente, né, os sites. Segundo ladrão, a gente tem o problema das interrupções de várias formas. Interrupções por telefone, interrupções por pessoas que vêm na tua mesa. Outro grande ladrão é o próprio e-mail. E o quarto item são as reuniões, né? Realmente tem que responder bastante e-mail. A gente sabe que estatisticamente uma pessoa que lida bem com seus e-mails chega no final do dia com no máximo 25 mensagens. Então isso significa o quê? Que quando o e-mail chegar, você faz alguma coisa com ele. Você lê, aí você pensa, bem, tenho que responder? Responde na hora. Respondeu, deleta o e-mail. Às vezes eu perco um pouco de tempo conversando também. É bacana ir lá, tomar um café, conversar um pouco com as pessoas. Mas a gente tem que ter um limite. A gente não pode deixar que esse café se estenda para um almoço. Esse cafezinho tem que ser um cafezinho de seus 3, 4, 5 minutinhos no máximo. Isso é produtivo para você. Se passou muito desse tempo, começa a ficar uma coisa inútil. Começa a ser uma coisa que vai atrasar as suas tarefas. Eu gostaria de saber como eu faço para organizar reuniões mais produtivas. Uma reunião acontece sempre em 3 etapas. Primeiro é o pré-reunião, o planejamento da reunião. E as pessoas planejam mal suas reuniões. Elas não sabem direito que objetivo que elas vão estar conseguindo realizar naquela reunião. Elas têm que ter uma consciência muito clara do seguinte: para que essa reunião vai servir? Qual o objetivo que a gente quer resolver? E não pode ter N objetivos, tem que ser no máximo 2 objetivos, para deixar a reunião pontual, para ser uma reunião muito bem objetiva, específica naquilo que deve ser resolvido. Com esse objetivo específico, você traça que itens que você vai estar discutindo para alcançar esse objetivo. Feito isso, tendo o objetivo e os itens para alcançar esse objetivo, aí sim você convoca os profissionais. Bem, então para a gente fechar essa questão de administração de tempo, ou como eu gosto de chamar de administração de vida, é fundamental que você entenda o seguinte: cada pessoa tem o seu estilo, cada pessoa tem o seu ritmo, mas todas elas têm uma coisa em comum, que é buscar aquilo que é importante para a sua vida. A gente tem que ter realmente esse direcionamento de viver pelo aquilo que é importante, de viver na busca dos nossos sonhos, de viver pelo nosso equilíbrio pessoal e profissional. E tem gente que marca uma reunião para marcar outra, faz a reunião para marcar outra reunião, de tão burocrático, de tão complexo que é o esquema, né? Então tem que facilitar as coisas, a reunião tem que ser com um objetivo só, como ele falou. Foram dicas muito interessantes. A organização faz a gente ver as coisas com mais clareza. Assim a gente consegue encontrar tempo para fazer tudo. Tanto trabalhar, quanto se divertir, relaxar, cuidar da família, dos filhos. Tudo isso é realmente muito importante para o nosso equilíbrio.